Polly nasceu em 3 de janeiro de 1981 no condado de Marin, Califórnia. Ela era filha de pais divorciados e morava com sua mãe e irmã mais nova na cidade de Luma, perto de São Francisco. Polly era uma menina talentosa, interessada em teatro e música, e sonhava em se tornar uma atriz profissional. Em 1 de outubro de 1993, com 12 anos, Polly convidou suas amigas Kate e Galé para uma festa de pijama em sua casa. Naquela noite, elas estavam animadas e conversando alto, mas sua mãe pediu que baixassem a voz porque estava com enxaqueca. Por volta das 9h45 da noite, a mãe de Polly tomou um remédio para dormir e as meninas continuaram a se divertir até por volta das 10h30 da noite, quando um homem desconhecido entrou no quarto. Inicialmente, as meninas pensaram que era uma brincadeira, mas logo perceberam que ele não era conhecido. Uma pessoa invadiu uma casa e ameaçou 3 meninas com uma faca para que elas obedecessem. Ele amarrou as meninas e perguntou sobre a casa e quem morava lá. Ele queria dinheiro e as meninas disse que tinha dinheiro escondido em uma caixa de joias, mas o homem não quis procurar. Ele levou a menor, Polly, e saiu da casa. As outras meninas conseguiram se soltar e contaram tudo para a mãe de Polly, que ligou para a polícia. A polícia chegou rapidamente e coletou evidências no quarto de Polly, mas havia poucas evidências. Eles levaram um tapete, sem saber por quê, pois não tinham evidências suficientes. O detetive se sentiu desanimado ao chegar na cena. O caso de sequestro de Polly é considerado atípico pela polícia, pois trata-se de uma situação diferente do que estão acostumados a lidar na cidade. Por isso, eles pedem ajuda ao agente especial Freer, que tem experiência em casos de sequestro. Embora os depoimentos das meninas sejam consistentes com um sequestro por uma pessoa estranha, Freer sabe que esses casos são os mais difíceis de resolver, pois não há uma conexão direta entre a vítima, a família ou o sequestrador. Em alguns casos de sequestro, a investigação é dificultada ainda mais quando a vítima é sequestrada de forma aleatória, sem qualquer conexão com a vítima ou a família. Em casos de sequestro por pais separados, o pai costuma ser considerado o principal suspeito. No sequestro de Polly, o pai dela se juntou imediatamente à investigação e rapidamente foi descartado como suspeito. Logo após o sequestro, uma equipe do Departamento de Polícia de São Rafael foi chamada para conversar com as amigas de Polly, que forneceram uma descrição do sequestrador. Com base nessas informações, foi feito um esboço do sequestrador. Em seguida, a polícia chamou seu grupo especial, conhecido como Ever, responsável por coletar evidências em crimes graves. Eles usaram equipamentos avançados, incluindo um aparelho que usa eletrostática para coletar partículas de cabelo e fibras do local. As amostras foram enviadas para o laboratório para uma análise cuidadosa. A polícia também procurou por impressões digitais, mas não encontrou nenhuma. Isso mostra a rapidez com que a polícia trabalha em casos graves. A polícia rapidamente começou a investigar o caso de sequestro de Polly, com o pai dela sendo um dos primeiros a ajudar na investigação. Um artista da polícia de São Rafael foi chamado e ficou 2 horas ouvindo as amigas de Polly, que estavam muito nervosas, dando todos os detalhes que conseguiam lembrar sobre o sequestrador. As amigas disseram que ele era um homem de meia-idade barbudo, e a partir disso, um esboço foi criado. Como a polícia queria coletar evidências de maneira rápida, ela chamou a equipe especial em Isver, responsável por realizar pesquisas de evidências em crimes grandes. Eles usaram equipamentos sofisticados, como a eletrostática para coletar poeira e fibras, e enviaram as amostras para o laboratório. A polícia procurou por impressões digitais, mas não encontrou nenhuma que fosse promissora. Mas, com o uso da luz alternativa, foi possível encontrar 48 impressões digitais que a polícia não tinha encontrado com equipamentos convencionais.
Embora a maioria dessas impressões pertencesse a familiares e amigos, horas depois foi encontrada uma impressão de palma da mão que parecia ser a primeira evidência forense real na cena. Essa impressão foi encontrada em uma das barras da cama e foi enviada para o laboratório para ser avaliada. Infelizmente, na época, a base de dados do laboratório só tinha impressões digitais e não de palmas inteiras, por isso, a polícia ainda não tinha um suspeito definido. O agente especial do FBI, Mark, explicou que as pessoas geralmente pensam que uma impressão digital única é suficiente para identificar um suspeito, mas na verdade é necessário comparar as impressões digitais com as do banco de dados da polícia para verificar se há correspondência. No caso de sequestro, a investigação precisa ser feita rapidamente, então as primeiras horas são extremamente importantes. No caso de Polly, os agentes começaram a procurá-la imediatamente, trabalhando com cães de caça, helicópteros e uma rede de comunicação para receber informações atualizadas. Eles conversaram com professores e colegas de Polly na escola, perguntaram aos vizinhos e fizeram uma busca na vizinhança. Uma testemunha, um menino chamado Thomas George, disse ter visto uma sombra de um homem na noite do sequestro. A pessoa estava olhando a casa de Polly quando ela conheceu alguém que dizia conhecer todas as pessoas do bairro, mas que nunca tinha visto aquele homem antes. Eles foram para a locadora e quando voltaram, o homem ainda estava lá. Então, ele avisou a polícia. O homem batia com a descrição do testemunho de Sean Bush, que morava numa casa atrás da casa de Polly. Sean disse que estava jogando videogame com amigos quando viu um homem tentando entrar na casa de Polly pela porta dos fundos. Ele não ligou para a polícia e nenhum dos dois meninos ligou também. Enquanto isso, a polícia estava continuando as buscas pelo bairro e também começou a seguir seu procedimento padrão em casos de sequestro. Depois de descartar a família e amigos como suspeitos, a polícia começou a se concentrar em presidiários registrados como predadores sexuais na região. Eles ampliaram suas buscas aos condados ao redor, mas nada foi encontrado. Enquanto isso, os investigadores ficaram chocados com o caso, pois achavam impossível acontecer um sequestro assim em um bairro típico americano onde as pessoas se conhecem. Após o sequestro de uma menina adolescente em uma festa de pijama em casa, a busca por ela foi intensa. Fotos da vítima foram espalhadas por toda a cidade e muitas pessoas participaram da busca. O Laboratório de Evidências do FBI conduziu uma investigação minuciosa a partir das provas coletadas na casa da menina. O especialista forense, Chris Allen, descobriu que finas tiras de tecido foram usadas para amarrar as amigas da vítima e que foram identificadas como vindas de uma camisola feminina. Outras evidências encontradas no quarto da menina foram desafiadoras de identificar, incluindo pequenas fibras coletadas com equipamento eletrostático. Após comparações cuidadosas, concluiu-se que as fibras vieram de um carpete de carro. Depois de investigações, a equipe descartou a hipótese de que as fibras encontradas pertencessem a Carlos, que frequentemente visitava a casa de Polly. Acredita-se que as fibras provavelmente são do carro do sequestrador. Outro item encontrado foi um cabelo marrom escuro, que parece ter sido arrancado da cabeça do suspeito. Mesmo esse cabelo possuindo DNA, não foi possível identificar o suspeito. A impressão da palma do sequestrador foi enviada para o especialista em impressões digitais do FBI, Michael James Smith, que conseguiu fotografar a impressão de forma a torná-la permanente. Assim, eles poderiam identificar o suspeito quando ele fosse preso. Embora tenham sido encontradas várias evidências sólidas, elas não foram suficientes para chegar ao suspeito. 48 horas após o sequestro, o pai de Polly recebeu uma ligação da filha, dizendo que estava em algum quarto de hotel e não sabia onde. Ela falou que o sequestrador saiu do quarto, mas conseguiu ligar para o pai. Infelizmente, a ligação logo terminou. Isso trouxe a esperança de que Polly ainda estivesse viva. A investigação continuou, e a comunidade se uniu para organizar um centro de comando de buscas para ajudar o FBI e a polícia.
Em apenas 2 dias, mais de 50 mil voluntários se juntaram à busca e as linhas telefônicas estavam funcionando 24 horas para receber dicas do público. O centro de comando recebeu mais de 60 mil ligações, das quais 12 mil eram pistas úteis. O FBI usou equipamentos e recursos para investigar rapidamente as pistas. Uma fundação também foi criada para ajudar nas buscas e a atriz Winona Ryder, nativa de Petaluma, iniciou um fundo de recompensa de $200 mil. O trabalho da equipe de auxílio rápido foi fundamental para a investigação, pois sem ajuda, o FBI não teria recursos para investigar todas as pistas em um curto período de tempo. Os investigadores estavam enfrentando um grande desafio ao digitalizar o enorme volume de informações que chegavam a todo momento. Eles estavam particularmente interessados em seguir a pista da ligação feita pelo sequestrador para o pai de Polly, o Sr. Napoli. Por isso, eles instalaram equipamentos de rastreamento no telefone dele e esperaram por uma nova ligação. Quando a ligação finalmente chegou, eles rastrearam sua origem para uma casa localizada a cerca de 50 quilômetros de distância. Embora fosse necessário enviar muitos agentes, a equipe de investigação precisava agir rapidamente, portanto, apenas alguns policiais foram enviados. Quando chegaram à casa, eles não encontraram o sequestrador ou Polly, mas após conversar com a família, descobriram que a ligação havia sido feita como parte de uma brincadeira adolescente. Isso foi considerado uma perda de tempo e recursos, já que a polícia gastou tempo e dinheiro para rastrear a ligação e chegar ao local. Em outubro, foi necessário chamar uma perita em identificação humana para criar um novo retrato do sequestrador, e ela era conhecida por ser capaz de reconstruir o rosto de vítimas. O sequestro da Polly foi um caso que chocou o país. A polícia e a família da jovem estavam trabalhando arduamente para encontrá-la. Depois de uma série de informações falsas, uma nova descrição foi feita com base nas informações das meninas envolvidas e distribuída. Uma recompensa foi oferecida para qualquer pessoa que soubesse alguma informação útil. Infelizmente, uma ligação sobre um possível sequestro se revelou uma tentativa de extorsão por parte de um jovem de 20 anos. A família de Polly escreveu uma carta publicada em um jornal, direcionada tanto ao sequestrador quanto a Polly, pedindo para que ela fosse devolvida e que eles não iriam desistir de procurá-la. O caso tornou-se famoso e houve muito apoio da sociedade, com as pessoas usando a cor lavanda favorita de Polly para demonstrar solidariedade. A busca não parou, com a polícia, a marinha e muitos voluntários trabalhando incansavelmente. Músicas e notícias sobre o caso estavam presentes 24 horas por dia. Em 28 de novembro de 1993, 2 meses após o desaparecimento de Polly Klaes, a polícia recebeu sua primeira pista real. Um delegado de xerife de São Francisco, que visitou a casa de uma mulher chamada Jéssica, notou alguns itens incomuns no terreno. Ela levou o delegado até uma área da floresta densa em sua propriedade, onde encontraram vários objetos suspeitos, incluindo um pedaço de roupa que parecia ter sido transformado em um capuz, tiras de fita usadas para fechar embalagens, uma meia calça vermelha amarrada com cabelo humano e outros objetos. E um moletom de tamanho adulto. A mulher contou que 2 meses antes, enquanto estava saindo da casa com a babá, ela tinha encontrado um homem estranho na estrada que pediu ajuda e perguntou sobre o final da estrada. Ela sentiu que algo estava errado e continuou dirigindo até encontrar um telefone público a cerca de 3 quilômetros de distância. Ela ligou para a proprietária da casa e avisou sobre o homem estranho. A proprietária pegou sua filha e um taco de beisebol e foi até a estrada, mas o homem não estava mais lá. Ela ligou para a polícia e poucos minutos depois, 2 delegados chegaram ao local. Eles encontraram um homem um pouco agitado, com respiração cheirando a álcool e suando bastante. A proprietária da casa disse que não queria que o intruso fosse preso, mas apenas que saísse da propriedade dela. O homem invasor foi encontrado pela polícia, com folhas e suor no corpo e aparentemente como se tivesse rolado no chão.
Ele afirmou ser um turista que acidentalmente havia entrado em uma propriedade particular e seu carro ficou preso na estrada. Porém, os policiais não acreditaram nessa história, pois o carro estava de forma que não havia espaço para alguém ficar embaixo. O homem passou em testes de sobriedade, mas a polícia encontrou cerveja em sua mochila e saco plástico no carro. Quando perguntaram se ele havia bebido, ele abriu uma cerveja e começou a beber. A polícia removeu a cerveja e fez ele parar de beber, mas ele começou a ficar agitado quando eles começaram a revistá-lo. Os policiais avisaram que ele seria preso por invasão se não permitisse a revista, então ele acalmou e deixou. No entanto, nada de ilícito foi encontrado. Para manter o homem por mais tempo, eles já tinham passado 5 minutos com ele e verificado sua carteira de motorista, mas não encontraram nada suspeito e decidiram deixá-lo ir. No entanto, ao verificar a data da invasão na casa da dona, eles descobriram que foi no mesmo dia em que a dona foi sequestrada, o que pareceu uma coincidência suspeita. Então, imediatamente, eles chamaram os investigadores e em 1 hora um detetive chegou no local. No entanto, já estava escuro, com neblina e chovendo, mas eles decidiram continuar sua investigação. Eles tratavam o caso como sequestro e acreditavam que a dona estava viva, então não mediram esforços para encontrá-la o mais rápido possível. Eles entraram em contato com a polícia local e solicitaram um relatório completo dos policiais que atenderam a chamada da dona no dia do sequestro. Com isso, eles descobriram o nome do invasor da propriedade da dona, Richard Allen David, de 39 anos, filho de Bob e Evelyn, nasceu em 2 de julho de 1950. Richard tinha 5 irmãos e era o terceiro filho. Seus pais eram alcoólatras e sua mãe era rigorosa em disciplinar seus filhos. Ela teria queimado a mão de Richard quando ele tinha 11 anos de idade por pegá-lo fumando. Após o divórcio dos pais, ele ficou morando com o pai, mas este não tinha condições de ficar com ele constantemente, o que o levou a ficar com outros parentes. Quando o pai de Richard se casou novamente, ele não gostou de nenhuma das madrastas. Posteriormente, Richard foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e era frequentemente acusado de maltratar animais. Ele foi preso pela primeira vez em 1977 com 12 anos, por roubo, e foi preso novamente por roubo 2 anos depois. O pai sugeriu que Richard fosse convocado para o exército ao invés de ir para um centro juvenil, e ele serviu por quase 3 meses antes de ser dispensado por causa de várias infrações, incluindo sair sem permissão, falta de relatórios, uso de morfina e briga. Ele foi preso 4 vezes na cidade de Uno e foi acusado de invasão de propriedade, tinha vários mandados de trânsito e mais de 21 arrombamentos. Em 1982, ele recebeu liberdade. Richard tinha uma história criminal extensa, incluindo roubo, invasão de propriedade, arrombamentos, infrações no exército e sequestro. Ele foi preso e libertado várias vezes. Ele namorou uma mulher chamada Sue Adewords, que se tornou sua cúmplice em assaltos a lojas, bancos e restaurantes. Eles foram presos juntos mais tarde. Em uma ocasião, ele tentou incriminar Sue, acreditando que ela o tinha traído. A polícia descobriu o histórico criminal de Richard e acreditava que ele poderia ter sequestrado Polly Klaes. Eles compararam uma foto dele tirada na prisão com o retrato falado e as semelhanças eram evidentes. Além disso, a mãe de Richard morava em Petaluma, na mesma cidade de Polly, o que poderia ter sido um motivo para ele estar lá no dia do sequestro. As evidências coletadas na casa de Polly foram enviadas para análise para ver se combinavam com as evidências da cena do crime. Os detetives estavam tentando determinar se a forma como os tecidos foram cortados era a mesma e todas as peças que tinham eram as que foram realmente usadas para montar um tecido semelhante a um quebra-cabeça que foi dilacerado. A terceira peça de tecido encontrada na floresta foi a terceira peça do quebra-cabeça que se encaixou perfeitamente. Este tecido mostrava que Polly havia sido levada para a propriedade de Dona após o sequestro.
Então, sem dúvida, ele, o sequestrador, também estava lá. Ele provavelmente estava envolvido, mas isso não foi suficiente para prendê-lo. Outra coisa também aconteceu. Em 19 de outubro, ele foi parado pela polícia por dirigir embriagado e levado para a cadeia do condado. No entanto, a polícia não conseguiu estabelecer uma conexão entre ele e o desaparecimento de Polly. Havia muitos cartazes com o esboço do sequestrador, mas a polícia do condado não conseguiu fazer a conexão que o homem que foi preso era muito parecido com o esboço. Como não tinham muitas provas, ele foi solto logo depois. Os detetives sentiram que, se tivessem o restante das evidências sob custódia, poderiam reunir rapidamente as evidências que faltavam para prendê-lo pelo sequestro de Polly. Então eles começaram a se concentrar no que realmente tinham, quais eram as evidências e o que havia acontecido na estrada perto da casa de Donna. Eles descobriram que ele tinha um mandado por violar sua liberdade condicional, então decidiram levá-lo para a delegacia. No entanto, ele não estava em casa quando a polícia chegou. Ao mesmo tempo, um ajudante do xerife que patrulhava a área parou uma van. Ao perceber quem estava na van, o delegado pediu calmamente ao motorista e aos passageiros que se dirigissem ao local e aguardassem a chegada da polícia. Quando a polícia chegou ao local, o detetive abordou a van e informou ao motorista que ele estava sendo preso por violar seu contrato de liberdade condicional. Isso foi extremamente importante para a investigação, pois agora eles poderiam reunir mais informações contra o suspeito. Com ele preso, a investigação pôde avançar e as meninas foram chamadas. Ele era suspeito pelos amigos de Polly de ser o sequestrador. Eles imediatamente confirmaram e, embora ele tenha sido preso, não foi pelo caso de sequestro, mas por violar sua liberdade condicional. Os detetives o questionaram sobre o caso policial e se ele estava envolvido, mas ele negou qualquer envolvimento e ficou agressivo. O FBI conseguiu comparar as impressões digitais dele com as evidências encontradas no local. O detetive recebeu uma ligação do laboratório confirmando a compatibilidade, o que levou a ser apontado como o sequestrador. Apesar de estar sob custódia e isolado, ele continuou negando qualquer envolvimento e conhecimento do paradeiro de Polly. Um amigo o visitou e o incitou a confessar, mas ele manteve sua inocência. Ele negou envolvimento e alegou ser amigo de alguém, mas foi noticiado como suspeito. A polícia afirma ter evidências que o comprovam como responsável, incluindo uma impressão digital. Ele percebeu que não havia mais como escapar e decidiu negociar com a polícia, confessando tudo o que havia acontecido. Na noite do sequestro, ele havia saído da casa de recuperação para visitar sua mãe, mas acabou perdido após beber algumas cervejas. Um homem na rua lhe ofereceu algo, e ele acabou comprando mais cervejas. Ele afirma estar alterado pela droga e não se lembrar direito do que aconteceu, mas a presença de tecidos cortados com uma tesoura nas meninas prova que ele tinha intenção de cometer o crime. Ele admitiu ter sequestrado Polly. Ele estava procurando uma casa com uma porta ou janela aberta e acabou entrando na casa dela. Ele ouviu vozes e barulho de TV e, em seguida, pegou uma faca na cozinha. Ele não se lembrava do que aconteceu depois, mas sabemos pelo relato das meninas que ele entrou no quarto, pegou Polly e a amarrou. Quando ele acordou, ele estava dirigindo com Polly no carro. Ele perguntou a ela o que deveria fazer e acabou saindo da estrada com o carro preso. Ele removeu Polly do carro e andou cerca de 30 metros no barranco, planejando deixar o carro lá e voltar para casa. No entanto, as testemunhas relataram ter visto ele carregando Polly. No dia em questão, havia relatos de policiais e também o sequestro de Polly. 2 policiais foram ao local, mas não tinham ouvido sobre o sequestro, então eles não conseguiram conectar os 2 eventos naquele momento. Além disso, a carteira de motorista do suspeito foi criticada, mas as informações registradas pelos policiais eram superficiais e não havia muitos detalhes em sua ficha criminal. Se os policiais tivessem uma investigação mais aprofundada,
talvez pudessem ter prendido o suspeito naquele dia. O suspeito negou ter cometido qualquer crime, mas acabou confessando depois. Ele levou a polícia ao local onde tinha escondido o corpo de Polly, próximo a uma serraria abandonada na Highway 101. Lá, a polícia encontrou o corpo. O suspeito disse que as últimas palavras de Polly foram "Eu não faça como meu pai", o que sugere que ela teria sido abusada pelo pai. Quando a notícia do encontro do corpo foi dada, vários voluntários se reuniram na loja onde a mãe de Polly trabalhava e colocaram papéis nas janelas e portas para proteger o interior. "O pior pesadelo de todos os pais", disse o porta-voz, "é ter que enfrentar uma situação como esta e eles precisavam ter certeza de tudo." O caso do desaparecimento e assassinato da menina Polly Klaes resultou em mudanças significativas na maneira como os casos de desaparecimento são tratados. O sequestrador, Richard, foi condenado à morte após um julgamento de 10 semanas. Embora ele tenha negado o assassinato, a polícia acreditava que Polly já estava morta na época em que foi detido. Richard tornou-se um símbolo público do mal e da criminalidade. Como resultado do caso de Polly, os bancos de dados de investigação foram conectados a programas de outras agências para fornecer informações vitais sobre desaparecimentos. Além disso, a legislação chamada Christie's Law foi implantada para acelerar o processo de apelação em caso de assassinato. O pai de Polly, Mark, dedicou-se publicamente a proteger jovens nos Estados Unidos e dirige uma fundação sem fins lucrativos para ajudar famílias cujos filhos desapareceram. Mark também se casou novamente após o encontro dos restos mortais de Polly. A morte da Polly deu sentido à vida do pai dela, que passou a defender a pena de morte. A mãe da Polly lidou com a dor de forma mais privada, embora continue como membro fundador da Polly Klaes Foundation. Este caso mexeu com muitas pessoas na cidade da Polly e mudou a forma como os pais cuidam de seus filhos e a forma como a polícia lidou com casos de sequestro. O caso ainda é lembrado hoje e é considerado por muitos como um ponto de virada para a comunidade. O FBI conseguiu solucionar o caso graças às pequenas evidências encontradas, mas muitos outros casos não têm os recursos necessários para chegar a uma solução. Este é um caso importante para se discutir, pois mostra como às vezes as investigações precisam de mais recursos para chegar a uma conclusão. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.